Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Olá, tudo bem? Estamos chegando até você com mais um programa Com Fé é Possível. Uma mensagem de fé, amor e esperança. E hoje, com grande alegria, teremos a participação do Dr. Guilherme Shelby. Nós louvamos a Deus pelos nossos patrocinadores, Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura e Postos Fênix. Também estão conosco Moda Vírus, Barbearia Molina e Móveis Sebem. No livro de Provérbios, capítulo 22 e o verso 6, a palavra de Deus diz: ensina a criança o caminho em que deve andar e ele jamais se desviará dele. Vivemos um tempo de destruição em vários segmentos da sociedade. Uma dessas áreas que está sendo duramente atacada é a família. Através de programas diversos, literatura, filmes, sendo um dos alvos principais os nossos filhos. As crianças que precisam ser ensinadas, protegidas, cuidadas, na maioria das vezes acabam sendo expostas através de material indecente, inclusive dentro das escolas. Para abordarmos esse e outros assuntos, é com muita satisfação que estamos recebendo hoje no programa Com Fé é Possível a presença do Procurador da República em Brasília, Dr. Guilherme Shelby, que há mais de 25 anos vem atuando contra os abusos na infância, defendendo a família. Tudo bem, Dr. Shelby? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. É uma satisfação ter o senhor conosco e para podermos abordar vários assuntos, já que o senhor está aqui na cidade de Erechim, para este grande seminário que está envolvendo vários segmentos da nossa sociedade. O senhor tem defendido essa bandeira. Eu também tenho me preocupado muito com a questão da erotização das crianças, pois nossos filhos correm perigo. Percebemos que o socialismo tenta erotizar as crianças e destruir a família cristã. Por favor, nos fale sobre isso. Bem, primeiro queria dar um abraço a toda a família, a sociedade de Erechim e da região, dizendo que é uma honra estar aqui no Rio Grande do Sul. É um estado muito estratégico para o Brasil. E penso que os gaúchos têm assim um dever, na história, tiveram um protagonismo, e penso que vão ter um protagonismo muito grande nesses tempos. Tempos difíceis para a família e para a infância em especial. Mas há também a educação a ser restaurada. Quando falamos do socialismo, é importante observar que há dentro do clamor do socialismo algumas questões muito justas. A ideia de combater a miséria, a ideia de combater discriminações injustas. Portanto, no socialismo há alguns aspectos que são universais de justiça. Porém, encoberto por esse clamor por justiça social e por combate a discriminações, há um sórdido projeto na ideologia socialista. Aqui eu quero dizer bem claro que eu estou me referindo à ideologia. Muitos socialistas não conhecem isso. Nem sabem o que Nem sabem, porque não leram os livros. E o forte do Brasil não é ler livros, não é? Especialmente entre as pessoas e até universitários. Eu dou esse palestra em algumas universidades e muitos socialistas desconhecem o que eu vou dizer agora, mas está escrito em livros. Tudo que eu falo sobre o socialismo está nos livros. E o primeiro livro que eu menciono é o Manifesto Comunista, a Bíblia dos socialistas. Karl Marx escreveu um livro que é a apologia à Revolução Proletária. E no Manifesto Comunista há uma frase expressa, abre aspas, Karl Marx diz no Manifesto Comunista:
suprimir, abolir a família. E ele diz, porque a família se fundamenta, se baseia no lucro individual, na exploração, fecho aspas. Essa é a visão lacônica, mas está no Manifesto Comunista, onde Karl Marx, ele diz que a família é um lugar ruim. Mas a antropologia socialista e outros livros vieram, os socialistas se debruçaram sobre a sociedade que eles chamam burguesa. E nesse estudar a sociedade burguesa, os socialistas perceberam que havia fundamentos na sociedade ocidental. Um desses fundamentos era a família. E era a família, não qualquer família. Era a família formada por um homem e uma mulher. Está nos livros da antropologia socialista. Por exemplo, o livro de Friedrich Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Nesse livro, o socialista, o comunista Engels, ele explica por que destruir a família monogâmica. Ele não está se referindo a qualquer união. O problema do socialismo é com a família formada por um homem e uma mulher. O socialismo não tem problema com uma união de dois homens. O socialismo, duas mulheres, dois homens e três mulheres. Nenhum problema. Está nos livros deles, em especial nesse que menciono, que o problema é a família de um homem com uma mulher. E é esta família, que ele chama família monogâmica, que deve ser destruída. Por quê? Porque na visão do socialismo, foi a partir dessa família monogâmica, foi quando surgiu uma família monogâmica que surgiu a propriedade privada. Eles associam a família de um homem com uma mulher com o surgimento da propriedade privada. E você sabe, para o comunismo e o socialismo, a propriedade privada é um roubo e é a causa de todos os males, na visão deles. Portanto, ao destruir a família, estar-se-ia destruindo o fundamento que gerou a propriedade privada, que é a causa dos males na visão do socialismo. Portanto, tudo isso está em livros, eu estou resumindo, e contempla agora a fase tática disso. Se no passado tivemos revoluções proletárias, que tentaram exatamente instaurar regimes comunistas pela força, pelas armas, a Rússia, Cuba, China, todos esses sistemas comunistas foram instaurados pela violência, pela tomada do poder. Agora nós temos uma revolução diferente, porque na revolução, agora não mais marxista pelos operários que tomam o poder, mas é uma revolução marxista cultural. Esse elemento cultural significa, nós vamos, dizem os socialistas, nos infiltrar na cultura, na educação, nas mídias, no pensamento. Eliminando o campo. E vamos destruir aqueles elementos civilizatórios que geraram esse capitalismo. E um dos elementos centrais é a família que eles querem destruir. Só que, na revolução marxista ou na ação marxista socialista cultural, o objetivo é alterar a mente das crianças, para que elas não se tornem família monogâmica. Desde a formação, para ela já ter um entendimento distorcido. Exatamente. E como distorcer o entendimento das crianças? Um terceiro autor socialista, chama-se Herbert Marcuse, um alemão, escreveu o livro Eros e Civilização. Herbert Marcuse era um velhinho, cabeça branca, simpático, mas o que ele propõe basicamente? Permitir às crianças praticar todas as práticas sexuais possíveis. No livro ele escreve, e por que permitir incesto, bestialismo, sexo com animais, necrofilia? Ele diz, por exemplo, que os jovens deveriam ser permitidos fazer sexo com cadáveres. Ele diz que, ao alterar a extensão e o valor das relações libidinais, permitindo aos jovens, crianças, adolescentes e jovens, a prática de todas as possibilidades sexuais, ao fazer isso com os jovens, esses jovens sofreriam uma mutação que ele chama metanoia. Ele usa o termo metanoia no livro dele para dizer uma mudança no sistema operacional do pensar. Porque a erotização de uma criança, de um adolescente, vai transformar essa criança e adolescente. E ele é tão convicto disso no livro,
que ele diz: ao erotizar crianças, adolescentes e jovens, nós vamos destruir a família monogâmica patriarcal. Resumo, de novo, um grande livro, poderia dar uma palestra com esse livro, mas que diz exatamente isso. A forma de destruir a família, que Marx propunha lá no século XIX, Marcuse propõe agora na segunda metade do século XX. A forma de destruir a família é erotizando as crianças. E como está acontecendo isso hoje? Os ativistas e delinquentes sexuais, e digo isso porque eles rasgam as leis, porque as práticas de erotizar crianças são ilegais e até crimes no Brasil. Nós vamos falar sobre isso. Mas essas pessoas encobrem o seu mal agir, encobrem as suas violações com um verniz de direitos humanos, combater discriminações, combater homofobia. Então, os que querem abusar das crianças por meio da erotização, eles dizem que fazem isso para combater causas nobres, mas na verdade estão usando uma cortina de fumaça para enganar as famílias, enganar os professores. Essa é a sordidez desses ativistas sexuais. Muitas pessoas têm ouvido falar sobre ideologia de gênero, mas nem sabem o que é. O próprio governo acaba cometendo sérias irregularidades quando propõe e implanta nas escolas públicas e particulares a ideologia de gênero. Estamos acompanhando o crescimento de casos onde os professores estão ensinando dentro da sala de aula assuntos sobre bissexualidade, sexo anal, masturbação, prostituição, sendo que as crianças não têm estrutura para compreender esses assuntos tão cedo, né, doutor? Exatamente, a manifestação. A ideologia de gênero é a manifestação dessa revolução socialista cultural que se disfarça de pedagogia. No caso da ideologia de gênero, claramente ilegal, abusiva, violadora dos direitos da criança por vários motivos. O que é a ideologia de gênero? É uma proposta pedagógica que contempla, número 1, a dissociação entre o sexo biológico da criança e o comportamento sexual da criança. A ideia é incentivar a criança a comportamentos que fujam da sua natureza biológica. Ou seja, incentivar a feminilidade nos meninos. Não estou me referindo a meninos de 10, 12 anos. Estou me referindo a crianças de 3, 2 anos de idade. Crianças que ainda não têm referenciais. A ideologia de gênero rasga a psicologia, rasga as leis. O Estatuto da Criança é rasgado. Por quê? Porque uma criança na primeira infância é altamente vulnerável. Ela precisa de referenciais. Sem referenciais, ela sequer pode se dizer indivíduo. E esses referenciais, segundo a Constituição brasileira, são dados pela família. É a Constituição que diz que, de acordo com o que dispõe o artigo 226, 227, é a família que tem o direito de estabelecer os valores morais para os filhos menores. A família. É a família. É claro que existem dimensões comunitárias, sociais, familiares, amplas, mas o protagonismo é da família, do pai, da mãe. A escola é coadjuvante. A escola coopera com a família e não o contrário. Não é a família que coopera com a escola. Portanto, é necessário restabelecer o protagonismo da família e da escola, cada um exercendo a sua função. E essa formação moral é fundamental para a criança, porque essa formação moral é que vai estabelecer os limites do comportamento. Uma criança erotizada, por exemplo, uma criança estimulada a se masturbar aos 3 anos, essa criança vai buscar o prazer sexual de forma compulsiva pelo resto da vida. Porque a erotização precoce vai gerar um comportamento compulsivo na criança. Eu estou dando um exemplo de algo muito sério. É por isso que a lei diz que a criança tem que ser protegida da pornografia, do obsceno, de cenas impróprias. Quem diz isso não é um psicólogo. Quem diz isso é o Código Penal. Artigo 217-A, artigo 218-A, artigo 233, ato obsceno, artigo 234. São vários tipos penais que punem com prisão as pessoas que permitirem que crianças ou adolescentes sejam expostas a imagens ou mensagens pornográficas ou obscenas.
Portanto, há um regramento legal que protege a inocência das crianças. Não é moralismo, não, nem religiosidade. É um respeito à criança, pessoa em desenvolvimento. E é isso que a ideologia de gênero rasga. Por quê? A ideologia de gênero se baseia no princípio de que as crianças têm autonomia de vontade. Veja você, o Código Civil diz que os menores de 16 anos são chamados absolutamente incapazes. É a lei que diz. É absolutamente incapaz os menores de 16 anos. A ideologia de gênero diz que não. Que uma criança de 3 anos, um menino, pode decidir ser mulher aos 3 anos de idade. Que absurdo. É absurdo, viola a lei, viola a condição, o direito fundamental da criança à sua identidade biológica de sexo e viola o direito da família. Portanto, agora é importante dizer que é um direito inato à criança ser respeitada conforme a sua natureza biológica de sexo. A criança não é um objeto nem dos pais. Imagine que até os pais devem obediência a essa condição da criança de sujeito de direitos. E que ela deve ser respeitada na sua condição de pessoa em desenvolvimento. Dr. Shelby, e quando um pai, uma mãe, perceber que seu filho ou filha estão sendo ministrados com assuntos voltados ao sexo e que isso esteja influenciando na formação, na orientação dessa criança, os pais podem se utilizar de uma notificação extrajudicial? Nós temos ouvido isso no seu seminário. Como funciona isso? Sim, a lei permite que qualquer cidadão, diante de uma possível situação de violação de direitos... E os professores também? E os professores também. Qualquer cidadão pode se valer de uma notificação, um instrumento jurídico, de prévia alerta. É um alerta, é uma carta de alerta. Por exemplo, em relação a um contratante, o contratante alerta o contratado sobre o cumprimento de cláusulas contratuais. Notifico a entregar o objeto da compra e venda no prazo legal. Então, da mesma forma, o pai que tem um filho numa escola pública ou particular, o pai ou mãe, quando deixa o filho na escola, não entrega o filho e diz para a escola, faça o que você quiser. Não é isso. Quando a criança está na escola, é necessário que se respeite os seus direitos, ao Estatuto da Criança, o Código Civil. O que a notificação faz é que, infelizmente, o professor muitas vezes não conhece as leis, os gestores da educação muitas vezes não estão atentos, então há uma perda de respeito aos direitos da criança até no ambiente escolar. E não é culpa de ninguém, não, é uma circunstância posta no Brasil. Na formação do professor brasileiro, ele não teve conhecimentos básicos sobre as leis que regem infância e educação. Ele não conhece. Se você for às faculdades de pedagogia, você vai ver isso. Conhecimentos básicos sobre responsabilidade civil, sobre a autonomia das crianças e adolescentes, sobre o que é pornográfico, eles não sabem nada disso. E aí não é uma culpa dos professores, mas é um fato que a educação brasileira ela não está atenta às leis que regem a educação. É um paradoxo. Portanto, a família pode sim recorrer a uma notificação. Eu formulei um modelo, está no meu blog, infanciafamilia.com.br, e essa notificação ela tem o objetivo de levar à escola o conhecimento das leis. Não é uma coisa agressiva, não. É um alerta mesmo. E a família, que se sente muitas vezes apreensiva, porque o pai e a mãe nunca pode estar em sala de aula como agir, e às vezes vê um menino vindo falar coisas que ouviu da escola. Eu digo que a família deve sempre buscar a cooperação com a escola. Os professores merecem sim uma conversa prévia para saber se ocorreu mesmo aquilo. Sim. Então, precisamos colaborar, a família e a escola precisam andar juntos. Mas eu alerto que, infelizmente, é uma minoria, mas há uma minoria de ativistas travestidos em professores. Por fora são professores, mas por dentro são ativistas. Felizmente, ainda uma minoria, porque a maioria dos professores dessa geração são homens e mulheres de bem. Mas essa minoria faz um estrago. Imagine que há um professor, eu trago até na minha palestra, as cenas de sexo explícito que o professor de geografia no interior do Rio Grande do Norte expôs aos seus alunos de 10 anos de idade. Você imagina um professor de geografia apresentando sexo oral
entre o homem e a mulher em um filme para quebrar tabus. É a expressão que a pedagogia diz quando quer praticar crimes. É engraçado, muda até o nome, né? Porque quando você expõe crianças a cenas de pornografia, no caso sexo explícito, é crime, artigo 218A do Código Penal. Portanto, há professores que fazem isso e vão continuar fazendo. E eles só vão parar mediante ações legais, inclusive penais. Porque é necessário entender que a Constituição e as leis devem ser respeitadas em todo o território nacional, inclusive nas salas de aula. Ok. A ideologia de gênero ensina que nas questões sexuais tudo é relativo, nada é definido. Eu, como pastor e pregador do Evangelho, tenho falado aqui o conteúdo bíblico. E a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher. Através desta ideologia, crianças são motivadas a praticarem o bestialismo, sexo com animais, o incesto, é o sexo entre pai com filho ou entre a família, entre os irmãos, e a pedofilia, que tem crescido muito nos últimos anos. Através dessas lições, os pedófilos têm usado inclusive como um argumento para se defenderem, dizendo que é um direito da criança em sentir prazer. Que absurdo, hein, doutor? Veja, a ideologia de gênero e o movimento pedófilo organizado, eles têm o mesmo fundamento. Autonomia de vontade à criança, autonomia de vontade sexual à criança e o direito da criança ao prazer sexual. Tudo isso é ilegal, tá? Tudo isso é ilegal. Mas é o que está sustentando tanto a ideologia de gênero quanto o movimento pedófilo. Então, observem, nós precisamos recorrer às leis. Quem conhece as leis começa a distinguir o certo do errado. Nos agarrarmos literalmente ao que a lei nos deixa à disposição. Um alerta, eu queria até dizer um alerta para os cristãos que estão nos ouvindo e vendo. É muito importante entender, os cristãos do mundo todo cometeram um equívoco terrível. Porque essa batalha de defesa da infância, de defesa da família, de defesa da educação, é importante dizer que nós aqui também estamos defendendo os professores honestos, homens e mulheres de bem. Mas o que está acontecendo? Quando nós estamos nessa debate público sobre essas questões, os cristãos precisam entender que a Bíblia ela é fundamento da fé, mas quando vamos exigir respeito, precisamos recorrer ao Código Civil, ao Código Penal, ao Estatuto da Criança. Não adianta as pessoas debaterem dia e noite, falarem muito sobre o assunto sem terem uma postura firme contra tudo isso que está sendo propagado em nosso país. Temos que usar mais do que nunca a proteção da Constituição, do Código Civil e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, pais, professores devem usar a lei. Para nós concluirmos o programa de hoje, o senhor poderia trazer, quem sabe, alguns artigos essenciais para... Sim. Bom, eu vou dar um dever de casa para vocês. Vocês vão entrar no www.infância e família, tudo junto, infânciaefamilia.com.br. Talvez pudesse digitar. Nós vamos deixar no... Então, nesse blog, você tem aí armas e munição para a cidadania. É para professor, é para família, é para quem cuida de criança, não importa. Você tem artigos com orientando sobre as leis, as decisões dos tribunais e como agir. E dentro desse blog, você tem lá atitudes práticas. É um vídeo de 6 minutos, onde eu apresento as leis e como agir de forma correta. Isso para as famílias e para os professores também. Eles têm lá um local, educação e professores. Mas em relação às leis, eu diria, nós vamos entender, número 1, criança não é um adulto pequeno. Criança é uma pessoa em desenvolvimento. Isso está no artigo 227 da Constituição. Quem tem o dever e direito constitucional de criar e educar crianças e adolescentes são os pais. Artigo 229 da Constituição. E artigo 1634 do Código Civil. O artigo 1634 do Código Civil é muito interessante. Professores e famílias, prestem atenção. O Código Civil, lá no artigo 1634, ele tem incisos que são pedagógicos para uma criança.
E eu me alegro muito porque nessa minha fala pelo Brasil, professores e famílias estão pegando a lei e levando para as crianças. Por exemplo, o inciso 1º do 1634, ele diz sobre a prerrogativa da família, dos pais, de criar e educar os filhos. Isso é muita coisa, criar e educar os filhos. É pai, é mãe. Mas o inciso 9, ele fala que o pai tem o direito de exigir obediência e a prestação de serviços condizentes com a idade. Então, estou vendo pelo Brasil algumas pessoas dizendo assim, nossa, meu filho, olha aqui, ó, a lei me permite mandar você lavar os pratos da casa, arrumar sua cama. Porque às vezes o menino já é adolescente, já criou uma certa autonomia, mas é a lei. E isso serve, viu? Porque em muitas situações, quando a gente demonstra que há uma autoridade sobre nós, isso gera nas pessoas o entendimento de que todos nós devemos obedecer alguns mandamentos e ordenanças. Esse é o pensamento da lei. A lei por si mesma, ela pode ser justa ou injusta, mas essas leis são justas, são corretas. E há essas leis justas e corretas, e que para os cristãos, quero dizer para você, essas leis que eu mencionei e outras, elas têm, eu digo que elas são encharcadas dos valores cristãos. Então, a Bíblia deve ficar no coração do cristão, mas o que devemos clamar nas cidades, nas salas de aula, nos tribunais, são as leis justas. É por isso que essa luta é uma luta pela cidadania. Dr. Guilherme Shelby, muito obrigado por sua presença. Nos sentimos honrados de tê-lo conosco aqui no programa Com Fé é Possível e desejamos que a presença de Deus em sua vida continue levando esta mensagem, essa defesa, né, em direção às crianças e à família. Deus lhe abençoe nessa missão e nós agradecemos a sua audiência, desejando o melhor de Deus para você, para o seu filho e para toda a família. Até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim.